Com relação à vacinação, gente, realmente as opiniões, como a gente já mencionou aqui, são todas baseadas em quê? Em opinião de especialista. A gente não tem realmente uma, uma orientação taxativa de lugar nenhum, tá certo? Então, existe a recomendação do rituximab, como eu comentei com vocês, e a recomendação da meia-vida da medicação, de que você espere a meia-vida, que seria o tempo em que a próxima dose será dada. Por exemplo, a moça do Mira esperaria 14 dias, ou 13 dias para tomar a vacina. Mas, assim, nada disso é definitivo, nada disso é unânime, nada disso foi orientado de forma pontual em todas as sociedades, tá certo, gente? Então, vai haver informações desencontradas. Um médico vai dizer uma coisa, o outro outra, mas, assim, a grosso modo, o que a gente tem com relação aos biológicos é respeitar a meia-vida, que seria o tempo da próxima dose, 6 meses para o rituximab, 14 dias para o Mira, 7 dias para o Embrel e assim por diante, tá certo? E com os DIMARDs sintéticos, a gente não tem orientação para suspender a medicação. Sintéticos, que eu falo, é arava, metotrexato, enfim, moléculas-alvo e Xeljanz e Olumiant, enfim, esses que são sintéticos, que são bioral. Não sei se Gabi quer complementar mais alguma coisa. Não, exatamente, é isso mesmo. O que a gente tem bem firmado na literatura é o rituximab, uma bactéria, e isso, na verdade, é até emprestado da experiência que a gente já tem com outras vacinas, né? Como ele vai inibir a produção de anticorpos, ele inibe também a resposta à vacina. Então, não é que esses pacientes que tomem rituximab e logo em seguida façam a vacina, eles vão ter algum tipo de reação ou vão ter algum desencadeamento. O problema desses pacientes é que a gente não sabe se eles vão responder, desenvolver uma resposta adequada a essa vacina. Então, pode ser uma falsa proteção, né? O que é que a gente tem? Alguns pacientes que, por essa questão, né, de não ter havido esse planejamento previamente, eles acabam tendo feito o imunobiológico, principalmente nesse caso, a gente fala do rituximab, e aí, logo em seguida, surgiu a oportunidade da vacina. E aí, o que fazer nesse contexto? Como eu falei anteriormente, a preocupação é se esses pacientes vão responder da forma adequada. Mas, de forma geral, a gente orienta que, mesmo assim, eles façam a vacinação, porque por mais que haja uma resposta menor, já é melhor do que nada, não é verdade? E sobre esses outros imunobiológicos, é como a doutora Eutília falou, e falou muito bem, de ver a questão da meia-vida de cada um. Então, geralmente, a gente espera, orienta que faça primeiro a vacinação, para depois realize, né, o imunobiológico, ou então que se eu já fiz, que eu espere esse tempo de minha vida para que eu possa realizar a vacina e assim aplicar outra dose com mais segurança e com mais certeza da resposta do paciente. Uma coisa que pode ser negociada também, que eu fiz isso em um ou dois casos, é fazer uma carta, por exemplo, no caso do rituximab, explicando a situação e pedindo para postergar aquela vacinação ao posto de saúde. Talvez, nesses casos, eu tive um sucesso. Né? As pessoas concordaram, viram que tinha realmente essa necessidade, faltava ainda 2 ou 3 meses, e aí colocaram essa pessoa mais para frente. Acho que tudo se conversando se resolve, né? Mas Gabi tem toda razão. Realmente você fazer não vai causar mal ao seu paciente, como ela disse, mas ele pode não ter uma resposta adequada, tá? Então, é basicamente isso aí. Muito obrigada, doutora Eutília, pela clareza das explicações. O paciente precisa muito de ter informações de qualidade, informações que tragam uma forma dele pensar e também incentivem ele a dialogar com os gestores de saúde, né? Todo postinho de vacinação tem uma enfermeira-chefe, todo postinho de vacinação tem uma enfermeira que é responsável pela imunização. Casos especiais precisam ser conversados com essa enfermeira. Então, assim, não vão para fila sem necessidade, respeitem a faixa etária,
Não podemos pensar no nosso umbigo, no nosso braço primeiro que qualquer outro braço, mas a gente tem que seguir as orientações sanitárias, porque existem especialistas estudando isso, para que a gente possa ter uma imunização segura e de qualidade, né? Então, a fila desnecessária vai tirar a segurança dessa imunização. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós está sendo vacinado pela Secretaria de Saúde a vacina da gripe nas escolas e as vacinas de Covid nos postos de saúde. Para quê? Justamente para não correr o risco de ter tumultos de pessoas no mesmo lugar. Então, os pacientes não fiquem ansiosos. Se não for a sua faixa etária, só mais um pouquinho de paciência. Nós já estamos quase 2 anos convivendo com isso, 1 ano e meio, né? E não vamos morrer de Covid se esperarmos mais uns dias, porque a vacina não tira a nossa possibilidade de contrair o Covid, ela tira a possibilidade de complicar, né, doutora, a Covid. E é muito importante a gente ressaltar, doutoras, qual é a importância daqueles que já foram vacinados e daqueles que serão vacinados de continuar com as medidas sanitárias de proteção. Então, assim, vacinei, adeus máscara ou não? Não. De forma nenhuma, né? As medidas, elas precisam e devem continuar, porque o paciente, ele vacinado, ele ainda tem um risco de se contaminar e também um risco de transmitir. Então, precisa reforçar essa necessidade de continuar com a máscara, de higienização das mãos, do uso de álcool, isso tudo é muito importante. Como a Priscila bem falou, a vacina não é uma garantia que você não vai desenvolver a doença, ela diminui a possibilidade de você ter complicações, de ter uma forma grave, então os cuidados precisam permanecer. E também outra coisa que Priscila falou, que foi muito importante, que a gente precisa ressaltar aqui, é que a vacina do Covid, ela chama a atenção para a importância da vacinação na população em geral, mas principalmente nos pacientes portadores de doenças reumatológicas, a importância de fazer essa vacinação. Então, a vacina anual para a influenza, a pneumocócica, todas essas vacinas, elas precisam estar atualizadas para que eu tenha maior segurança, maior, inclusive, controle de atividade de doença, já que muitas dessas doenças infecciosas são gatilho para a atividade, né, das nossas doenças, então é importante ressaltar isso também.